Nesse anime vamos acompanhar a história de Seiji, um estudante do ensino médio que é treinado em artes marciais e que muitas vezes se sente motivado a proteger as pessoas mais fracas ao seu redor. E um dia ele defendeu um morador de rua contra alguns punks. E aí, como forma de gratidão, o homem então entrega pra ele uma estranha tatuagem na palma da mão. Parece até uma tatuagem de chiclete, mas na verdade a tatuagem é uma arma secreta produzida na corrida armamentista entre a América e o Salonista e o Reino. Confesso que eu não conheço ninguém, mas é basicamente 3 potências gigantes que estão brigando por conta desse poder. Ou seja, estamos falando aqui de algo tão poderoso que países inteiros desejam. E bom, depois que o Seiji recebe esse BO sem entender o que tá acontecendo, ele agora se vê perdido com uma garota extremamente poderosa. Ela literalmente tem superpoderes, ele nunca tinha visto algo daquele tipo. Até então ele era um cara normal que apenas tinha treinado artes marciais e estava vivendo a sua vida no ensino médio. E agora na frente dele tem uma garota com superpoderes literalmente, e ela usa uma espécie de arma parecida com a dele, e ela inclusive tá perseguindo ele porque quer pegar a arma dele pra ela. E dessa vez a habilidade nas artes marciais pode não ser suficiente pra manter ele vivo. O único jeito dele sobreviver é realmente aprendendo a usar aquele poder que ele tinha acabado de receber. E o nome dessa garota poderosa é Izzy, e ela é uma usuária de tatuagem, ou também conhecida como Shield. E ela então deu uma aula e explicou melhor pro Seiji como funcionavam aquelas tatuagens poderosas. E ela disse que elas podiam aumentar as habilidades físicas do usuário, e além disso elas são capazes de produzir fenômenos sobrenaturais. A habilidade da Izzy, por exemplo, é ativada se for desencadeada por algum choque, e o poder dela consiste em comprimir ar, que bom, pode se tornar então uma bomba, e a Izzy tem a tarefa de coletar tatuagens que foram espalhadas fora dos Estados Unidos. Isso porque, de acordo com ela, essas tatuagens tinham sido roubadas por um pesquisador. E bem, como a Izzy percebeu que o Seiji era um cabaço e não sabia de nada do que estava acontecendo mesmo, ela então resolve poupar ele e deixa ele vivo porque acredita que ele tem potencial. E sendo assim, por vários dias que se passaram, a Izzy começou a acompanhar as atividades do Seiji, até que em determinado momento ele cansou daquilo e perguntou como ele podia ativar a tatuagem na palma da mão dele. E aí a Izzy diz pra ele que aquela tatuagem só vai ser ativada se estiver em sinergia com o gatilho certo. E nesse momento, de repente, um homem grande começa a correr em direção a eles. Ele é o Wilson, um membro da máfia que veio ao Japão para comprar tatuagens ilegalmente. Pois é, olha o nível dessas tatuagens, elas são comercializadas assim. E esse cara tem uma tatuagem com a capacidade de aumentar a massa muscular do próprio corpo. E pessoas comuns como Seiji não seriam capazes de lidar com isso. Mas ele se esforçou e lutou contra o Wilson, mesmo que no final ele tava meio que prestes a ser esmagado, né? Só que então aparentemente o sangue na mão do Seiji desencadeou o poder da tatuagem em sua palma. E isso então derrotou o Wilson instantaneamente. E aí o ataque do Seiji deixou Izzy tão surpresa porque a tatuagem era uma tatuagem sem gatilho, pelo menos sem gatilho aparente. E de acordo com ela, isso tinha o poder de criar o vazio, um dos poderes mais roubados de todos, basicamente. E aí pela manhã o Seiji acorda em seu quarto e é surpreendido pela presença de Izzy e Tom. E a Izzy então convida ele para se juntar a ela. E a verdade aqui é que o Seiji tem uma tatuagem que é um dos alvos que ela tinha. Lembram daquela missão, né, que ela tinha que coletar as tatuagens? Enfim, ele era um alvo dela. E ela explica que quando uma tatuagem já está fixada no corpo de uma pessoa é difícil de removê-la. Ele teria que basicamente perder a mão para remover aquilo ali. E ela também revela que a habilidade da tatuagem do Seiji é instável, porque pode fazer com que o usuário perca a vida. E a Izzy então se oferece para ajudar a evitar que tudo isso aconteça, desde que o Seiji aceite se juntar a ela. O Seiji agora tá com raiva porque ele tá se sentindo usado. E a Izzy explica ainda mais se o poder apresenta riscos. E depois de dar todos esses recados muito saudáveis, eles então deixam o Seiji considerar a sua oferta. E inesperadamente pro Seiji, a Izzy então se disfarça de estudante transferida na classe dele. Ela quer agora pedir uma resposta do Seiji de antemão. E ela descobre que o Seiji está disposto a se juntar a ela porque o seu objetivo é evitar que uma guerra aconteça. Depois que ele ficou sabendo no off que nações inteiras estavam brigando por conta do poder dessas tatuagens, ele disse que queria intervir. Porém, ele deixa claro que se em algum momento os objetivos dele se separarem do dele, ele então vai lutar com ele sem problema nenhum porque ele se garante. E o Seiji então se junta oficialmente ao time deles. E a Izzy então decide não denunciar o Seiji à sede porque ela temia que isso pudesse tornar ele
uma cobaia para algum experimento, e ela planeja ajudar o Seiji para que eles possam encontrar outras tatuagens. Enquanto isso, o Capitão Agita está relatando em outro lugar sobre a limpeza da guarda real à princesa Areabita, e eles planejam um golpe para tomar o reino liderado pelo rei, e o Seiji foi convidado a ir até a Izzy no esconderijo do Tom agora. E aí a gente conhece então uma garota chamada Ishinose, também conhecida como Tuko, que secretamente estava o tempo todo atrás do Seiji. E aí quando o Seiji estava prestes a levar uma caixa de papelão pro porão, o Tom então recebeu um convidado indesejado, e era a Tuko, que de repente atacou o Tom, tudo porque queria descobrir de qualquer jeito o paradeiro de Seiji. Porém, Izzy acabou de instalar o detector de tatuagem, e logo o dispositivo é ativado de repente e um homem então aparece. O nome dele é Laka, ele é um membro da força pessoal de tatuagem da princesa, e ele atacou Izzy porque pretendia confiscar a tatuagem sem gatilho no Japão para a princesa que ele defendia. Só que mesmo assim, Laka não ofereceu nenhuma resistência significativa porque Izzy conseguiu escapar dali. E depois a gente vê que o Seiji tá tendo que lidar com o Tuko, que teve o corpo controlado por uma garota chamada Yuchi, e ela tem basicamente o mesmo objetivo que Laka. E Seiji não pode ativar a tatuagem com o seu sangue agora. Porém, quando ele aciona a tatuagem usando o sangue de Tom, a tatuagem então é ativada e dá a Tom a chance de remover Yuchi do corpo de Tuko. E aí o vazio criado por Seiji atacou a Yuchi para recuar. Depois Seiji está passando por um treinamento com Izzy, enquanto Tuko agora também fez uma tatuagem, só que na testa. E o Tom então lhe entrega um gesso para cobri-la porque a tatuagem não pode ser removida. E ao contrário de sua tatuagem, que é apenas uma cópia, a tatuagem de Tom só pode atuar como intermediária para suprimir os fenômenos sobrenaturais desencadeados por outra tatuagem. E Izzy então mostra um sujeito que está destruído porque não consegue impedir uma tatuagem que está sem gatilho. E logo o criador do vazio vai engolir objetos vivos e não vivos ao seu redor. E é isso que faz agora a Izzy se interessar por Seiji, porque ele tem o poder e é capaz de se adaptar à tatuagem sem gatilho. E Izzy conheceu um dos soldados da América, chamada Lisa, e as coisas ainda pioraram depois que Aribeta ainda conseguiu unir o reino e matou seu pai. E ela então deu um documento contendo seu próximo alvo, assim como Laka e Yuchi, que também priorizaram a sua próxima missão, que era capturar Lisa. E desse jeito, durante 2 semanas, o Seiji treinou sob a supervisão de Izzy, para assim poder usar bem minimamente a sua tatuagem. E com a sua nova arma, Yuchi consegue agora emboscar o esconderijo de Lisa, e assim ela derrota todos seus companheiros. Embora Lisa então consiga ativar sua tatuagem com batom como gatilho, porém ela também não é uma oponente significativa para Yuchi. E o Tom então recebe a notícia de que o White House, que é o código da equipe de Lisa, está pedindo ajuda. E quando Izzy aciona a sua tatuagem, também é ativar o detector da tatuagem de Seiji, o que faz ele correr atrás de Izzy. E no caminho pro esconderijo de Lisa, ele então é bloqueado por Laka, e o Seiji pretende ajudá-la, mas Izzy pede para que ele vá até o esconderijo de Lisa. E lá então Seiji viu Lisa que estava em defesa, e ele enfrentou Yuchi, que o derrotou facilmente. Felizmente ele acabou sendo salvo por Tom, e como o paradeiro do Seiji ainda é muito secreto, o Tom então proíbe o Seiji de fazer qualquer coisa. E aí quando eles levam a Lisa embora, o Seiji então volta para a escola e se sente um inútil por não poder ajudar a Lisa. E a Izzy então encontra o celular de Lisa, e lá ela encontra uma ligação que indica que eles devem ter levado a Lisa para outro reino. E depois de saber isso, a Izzy então decide que vai se vingar. E Seiji e Tuko então foram convidados a ir até o esconderijo de Izzy, e lá eles tiveram que ser contidos por Izzy. Isso porque ela não queria que a única tatuagem que podia revelar o mistério da tatuagem caísse nas mãos dos seus inimigos. E ela também estava interessada na tatuagem na testa de Tuko, porque ela sabia que aquilo apareceu repentinamente após ela ter sido possuída por Yuichi. E mesmo assim, Seiji então permaneceu se rebelando e lutando contra Tom. E assim Seiji usa o seu poder para sair do lugar. E aí vemos que Izzy e suas tropas partiram em missão para salvar Lisa. Enquanto isso, Yuichi foi acabar com as tropas de Izzy. E enquanto Izzy estava lutando sozinha contra Laka, Seiji e Tuko finalmente chegaram até o local, e eles imediatamente lutaram contra Yuchi. E ele acabou se sobrecarregando lutando sozinho com ela. E Tuko, que não estava longe dali, então ouviu a voz de Tom vindo do interfone, e aí ele pediu ao Tuko para entregar o interfone para Seiji. E nesse momento então o Tom revelou a
habilidade de Yuchi, que era basicamente o princípio da incerteza. E com certeza só pelo nome você já percebeu que esse poder é bem roubado. Porém, o ponto fraco dessa habilidade é que o oponente não vai ser atingido se não houver observador. Só que a Tuco tava ali, ela tecnicamente era uma outra observadora, e por ela estar ali observando, então isso resultou que o Seiji realmente tomou o golpe. E Alice então desperta após ser acordada pelo gato de estimação de Yuchi. E ver Seiji gravemente ferido deixa a Tuco irritada e ela então o ajuda. Enquanto ela ativa sua tatuagem na testa, o vazio começa a forçar o Seiji a aniquilar tudo ao seu redor. Mas o Seiji luta contra o som e cria um vazio sob a posição de Yuchi. Quase uma sobreposição de domínio aqui, entendeu? E assim o Seiji então derrota e consegue salvar a Tuco. E a princesa Aribeta então aparece de repente e elogia o potencial do Seiji, por ele ser capaz de controlar o poder da tatuagem realmente. E então ele tira a Izzy de lá. E a Izzy finalmente descobre o ponto fraco do Laka. Ele só é capaz de manipular o peso de algum objeto. E para isso então Izzy comprime o ar como projétil de sua arma, que se mostra bastante eficaz. O problema é que ela foi pega na armadilha de Laka, que a impediu de se mover. Felizmente nesse momento Seiji e Risa chegam na hora certa para ajudá-la. E ao mesmo tempo eles derrotam Laka juntos. E Aribata então aparece de repente e leva Laka com ela. E assim a Liz e a Izzy, que inicialmente queriam lutar, desistiram depois que Aribata lhes mostrou este escudo de tatuagem sem gatilho. E ela então saiu dizendo a Seiji para continuar estudando sua tatuagem. E vemos que poucos dias depois o Seiji encontra Aribata em Ayo. E lá ela abriu o jogo e eles contaram tudo ao Seiji. E perguntaram se ele queria se juntar a eles. E o Seiji, que agora estava ali se exercitando, de repente é confrontado por um ex-membro de um reino rival. E ele então pega a Seiji e liga para a Izzy para contar a ela sobre isso. Seiji então é levado até o laboratório do Centro de Pesquisa de Tatuagem pertencente ao Reino dos Salonistas no Japão. E logo é explicado que eles estavam pesquisando um cancelador de ruído, que era um sistema que interferia no desempenho do cérebro humano, fazendo com que o uso de tatuagem se torne assim ineficaz. E é explicado também que 4 tatuagens semelhantes à de Seiji e a dele existem, e uma delas é de propriedade da América, e 2 estão no Reino do Salonista, enquanto um está no Japão. E o Seiji então é levado para conhecer um pesquisador maluco chamado Sir, e ele então mostra para algumas pessoas quem são as suas cobaias, e elas têm poderes que vêm de uma fonte, e a fonte é basicamente o núcleo de uma tatuagem, e ela é vital para manifestar o seu poder. E assim ele ordena que suas cobaias ataquem os dois, e quando essas pessoas perderem a consciência, as bombas em seus corpos então vão explodir. Felizmente o Brad não é só um cara estiloso, ele também tem cérebro, então ele usa o seu vazio para criar flutuações para que eles sejam capazes de se afastar de todos os ataques. E assim ele também consegue retirar as bombas sem sequer tocar nelas. E até mesmo o cancelador de ruído não funciona assim. E o Brad não acabou com o Sir e seus amigos como forma de justiça que ele estava ensinando a Seiji. E enquanto isso, em algum lugar, Yabata estava explorando um túnel com a ajuda de uma mulher chamada Kao, que é a vice-capitã das forças locais. E eles estavam indo em direção ao centro das ruínas. E quando eles chegam lá, a princesa então entra no centro da tatuagem. E Brad então encontra alguém chamado Wise Man. E foi ele quem fez uma tatuagem misteriosa no Seiji. E assim ele fornece os dados obtidos do laboratório. E o Brad começa a treinar o Seiji para usar o menor criador de vazios possível. Isso porque ele também acredita que o Seiji tem um potencial enorme. E aí a gente vê que Izzy então chega e revela que Brad é um ex-soldado da América. E o Brad então conta a Izzy sobre a princesa Aribata, que quer reescrever o mundo coletando 4 ruínas como fonte de poder. E o Brad então pede pra Izzy cuidar das ruínas do Grand Canyon enquanto o Brad enfrentará a princesa Aribata sozinho. E assim Sanders, Izzy, Seiji e os outros foram realizar uma operação de emboscada nas ruínas onde estavam a princesa e as suas tropas. E chegando ao local, eles atacam imediatamente as ruínas e as tropas de Aribata. Eles atacam de frente, o que fez com que o Capitão Johnson morresse em vão nas mãos de Kao. E Aribata então emprestou a sua tatuagem para Io, para que pudesse ajudar Kao, que estava bloqueando a tropa americana. Mas na verdade Kao superou todos eles facilmente. E Seiji, que estava prestes a ir para a casa da princesa, foi de repente parado por Kao. E logo Io apareceu na forma de um monstro gigante e imediatamente atacou o helicóptero em prontidão. Felizmente o Sanders conseguiu se salvar com Tuco. Então Kao lutou contra Sanders.
Sanders, que foi auxiliado por Izzy. E após uma intensa batalha, Sanders é derrotado por Kao. E aí quando Izzy está prestes a ser derrotada também, o Brad vem então em seu socorro. E ele percebe que essa batalha é apenas uma forma de atrair o Brad para que ele apareça, para que assim o reino dos Phoenixtown possa tirar as tatuagens do Brad e do Sage junto. E depois que Aribata terminou a mudança, o núcleo da tatuagem foi então dividido em várias partes. E ela foi até a superfície para impedir Sage, que estava prestes a ajudar Izzy. E isso ao mesmo tempo impedia Sage de ativar o poder da sua tatuagem. E o Brad então provocou a raiva de Kao para atacá-lo, porque o Brad já havia feito preparativo antes de ele entrar em sua armadilha. E enquanto o Brad lutava contra o Kao, ele pediu a Izzy para ajudar o Sage. E a Alissa agora iria lutar contra Yu, que estava furioso. E o trabalho em equipe de Liz e Léo consegue incomodar Yu, mas Yu conseguiu fazer com que Léo fosse atingido por seu ataque enquanto ele tentou proteger Lisa. E Léo aproveitou isso para se explodir com Yu. Izzy então é pega quando quer salvar o Sage, e ele pede a fonte que deu o poder além da princesa. E o poder é atuado e conectado ao Brad, que agora pode finalmente derrotar Kao. E aí então o Brad pede pro Sage comê-lo porque essa sua tarefa seria concluída. E obviamente o Sage recusa, falando que isso é muito laeiro, ele não joga nesse time. Brincadeiras à parte, é claro que o Sage recusa isso. Porém o Brad então fala diretamente com a fonte de Sage e então ele é devorado. E Tuco de repente aparece na frente de Sage para ver como ele está. E ela instantaneamente é então devorada por Yu. E a Aribada então fez isso deliberadamente para que Sage se desesperasse e se vingasse. E então o Sage iria até ela. E algum tempo depois o Sage encontra o Iceman mais uma vez. E ele explica que a alma é o combustível para desencadear uma tatuagem nas ruínas. E aquele selado é capaz de usar seu poder ao máximo. Porém a sua alma vai ser lentamente devorada até ser consumida por inteiro. E foi por isso que o Brad então pediu ao Sage para devorá-lo, pois ele preferia esse destino ao invés do que ter a sua alma devorada aos poucos. E Izzy então de repente aparece prestes a atirar em Wise Man. Porém ela muda de ideia depois de ouvir a intenção dele de herdar a determinação do Brad, destruindo assim todas as tatuagens da Terra. E o Wiseman então pede ao Sage para entrar em uma máquina para que o Sage possa ver o passado e também o futuro do Brad. E pelas memórias passadas do Brad, sabe-se que 35 anos antes o rei descobriu as primeiras ruínas. E conhecendo o potencial da tatuagem, ele pretendia reescrever o mundo com ela. Mas ele foi impedido de poder entrar na dimensão da tatuagem até criar a sua filha Arya, um dispositivo de entrada em forma humana. E Arya é a mais perfeita em comparação com suas outras irmãs. E todos eles só podem permanecer no Sansara, porque afinal de contas eles são um produto fracassado do reino. E a irmã mais velha de Arya contou todas as informações ao Brad porque ela não odeia humanos. E muito abaixo do reino, o rei construiu um centro de pesquisa. E aí cerca de 3.000 humanos foram sacrificados pelo rei para um experimento hediondo que acabou dando à luz a Arya. E ela, sabendo que ela era apenas um resultado de um experimento, decidiu então que ela não tinha mais nenhum papel a desenvolver. E isso fez com que a Arya planejasse acabar com ela e também reescrever o mundo dessa maneira. E assim, um ano depois, Sage, Izzy e os outros vivem em um esconderijo na montanha. E as habilidades do Sage melhoraram muito em relação à última vez. E Arya descobriu a localização do seu esconderijo. E ao mesmo tempo em que Arya envia um vídeo mostrando que Lisa ainda está viva, Sage e Izzy agora estão planejando ir para a terceira ruína onde está Arya, em lugar simples, um lugar nada conhecido como Grand Canyon. E naquele local o Capitão Agita aparece mudando sua forma para um monstro besouro ou algo do tipo. E depois ele é seguido por outros membros. Nesse momento Sage e Tom vão para as ruínas enquanto Izzy luta contra os membros Brabanes que aparecem por lá. E a princesa aparece de repente na sala de controle e derrota Sanders sem nenhuma dificuldade. E desenvolvido por Tom, Sage então encontra a localização das ruínas que ficam no subsolo. E ele vai logo direto para lá. Ele encontra Cal e começa a lutar com ela. E em outro lugar, Izzy finalmente consegue derrotar Laka atirando uma bala contendo veneno. E Sage também finalmente consegue derrotar Cal em uma batalha feroz, nos segundos finais de seu ataque. E Cal viu a sombra de Brad que a distraiu. E a Arya, por outro lado, conseguiu se unir a um corpo de tatuagens,
que acabou deixando ela muito mais forte diante de um novo poder. E o Seiji não conseguiu fazer nada enquanto a Gita optou por se explodir. Isso por não ter conseguido resistir ao ataque de aviões de combate do exército americano, o que causou uma grande explosão. Nesse momento a situação tá completamente caótica, e a Izzy começa a seguir o Seiji para tentar ajudá-lo. Porém, quando eles chegam lá, eles veem Seiji em um estado patético. Izzy e Tomaki pretendem lutar contra a Arya para ganhar tempo, enquanto Tom traz Seiji para tentar salvá-lo. E agora, vendo a aparição da Arya, o Sanders planeja explodir todo lugar. Porém, isso foi inútil porque a Arya conseguiu desativar a bomba dele. E o Seiji, que nesse momento viu Izzy à distância, imediatamente correu para salvá-la. E foi nesse momento quando a forma da fonte de Arya devorou Seiji e Izzy. Mas ela foi usada por Wiseman para ativar o vírus que ele havia preparado na bebida do Seiji anteriormente, justamente para desencadear o despertar da fonte no corpo do Seiji. E ele então confrontou Arya e foi espancado. Mas Seiji pôde ouvir o encorajamento de Tom, que finalmente acaba então revivendo a alma do protagonista Shounen. E o Seiji agora percebe que Arya é realmente incapaz de controlar a fonte, embora sua alma esteja conectada às suas irmãs. Agora Seiji é superior porque pode praticar artes marciais. E finalmente ele consegue enfraquecer a fonte de Arya e abre a boca. E Seiji então salta e derrota a verdadeira forma de Arya enquanto salva Izzy, que estava prestes a ser presa dentro do corpo da fonte. O Wiseman agora parece feliz porque as coisas estão indo de acordo com o seu plano desde o início. E enquanto isso, Seiji e os outros comemoram a sua vitória após impedir com sucesso o plano de Arya, que queria apenas pelos seus desejos reescrever o mundo. E bem, meus amigos, aqui nós acabamos o recap desse anime incrível Tabu Tattoo. E eu gosto muito que esse anime aqui trouxe de volta as raízes do protagonista, com as artes marciais bem no finalzinho. Eu quero saber agora o que você achou desse anime. Você curtiu esse recap? Comenta aqui pra mim. E se você me ouviu falar de anime por quase 25 minutos, pô, eu acho que você gosta de anime e gosta de recap. Então se inscreve aqui no meu canal porque eu prometo te trazer os melhores recaps que tem no momento, fechou? Eu vou só te apresentar anime brabo e em troca você só se inscreve no meu canal, que pô, é de graça, né? Mas é isso, muito obrigado por ter assistido, obrigado por ser um otaku incrível. Obrigado por estar sempre comigo e a gente se vê então no próximo vídeo que deve sair muito em breve. Valeu, um abraço e tchau, tchau.